Vamos para mais uma correção de português? Então, abra o seu livro na página 84, 85, 86 e 87. A nossa correção de hoje será sobre o gênero textual conto. Então, vamos lá. Na questão número 1, ele diz assim: converse com seus colegas. De acordo com a mãe de Lia, que diferenças existem entre os cachorros reais e os da história? Espero que vocês tenham lido todo o texto e tenham compreendido. Então, a resposta: os cachorros da história não existem. Os reais fazem xixi, cocô, travessuras e precisam de cuidados. Então, os cachorros reais são bem diferentes dos que estão nas literaturas, não é mesmo? B. Por que o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia? Resposta: porque quem acabou assumindo a responsabilidade de cuidar do cachorro foi a mãe, como ela mesma previu. E aqui, turminha, eu queria deixar um alerta para você. Se você gostaria ou tem um animal doméstico, um animal que você gosta de cuidar, tenha muito cuidado com ele. Se você não tem ainda e pretende ter, você tem que saber que você vai ter que ter algumas responsabilidades com esse animalzinho. Porque, como diz no texto, ele faz xixi, ele faz cocô, ele faz travessuras. Então, vai chegar um momento que às vezes a gente vai achar um pouquinho chato ficar limpando o cocô toda hora, ficar limpando o xixi toda hora. Então, a gente precisa pensar direitinho, porque os animais precisam de muito amor e muito carinho, tá certo? É só uma dica que a Pro queria deixar para vocês. Letra C. Quem foi que fez uma promessa relativa na história? Foi Lia. Por que isso? Porque Lia cumpriu a promessa de cuidar do cachorro num primeiro momento, mas depois deixou para sua mãe essa responsabilidade. Então, é uma promessa relativa porque ela não cumpriu a promessa de fato. Ela cumpriu parte dessa promessa. Então, ela começou cuidando muito bem do cachorrinho e aí, depois de um tempo, quem assumiu a responsabilidade foi a mãe de Lia. E aqui, só para nós relembrarmos. No conto, no gênero textual conto, há sempre um narrador e as personagens. O narrador, ele vai contar a história e as personagens, elas participam dos acontecimentos que estão sendo narrados. Vamos para a questão 2. Qual é a história narrada nesse conto? Quadrinho número 1 ou quadrinho número 2? O número 1 diz: a mãe de Lia quer dar um cachorro para a filha, mas tem medo de que Lia não consiga cuidar dele. Mesmo assim, a menina ganha um cachorro, mas cuida dele só por um tempo. Vamos analisar o segundo quadrinho. Lia quer um cachorro, mas sua mãe tenta convencê-la de que cachorros dão muito trabalho e de que ela não vai conseguir cuidar dele. Mesmo assim, Lia junta dinheiro e compra um cachorro. Algum tempo depois, Lia não consegue mais cuidar dele por causa das provas da escola. Então, a questão correta, segundo o texto, é o quadrinho número 2, porque no quadrinho número 1 ele diz que Lia ganhou um cachorro. Ela não ganhou o cachorro, ela juntou o dinheiro para comprar o cachorro. E depois de um tempo ela não conseguiu mais cuidar dele por causa das provas, né, que ela tinha que estudar. Questão 3. Quem são os personagens do conto? E aí nós temos como personagens a Lia, a mãe de Lia e o cachorro. Então, são os 3 personagens que fazem parte desse conto. Questão 4. Pinte a figura que mostra como são, em geral, os cachorros das histórias. Então, nós temos aí um cachorrinho todo quietinho, bonitinho, e temos um cachorrinho fazendo travessuras. O cachorrinho da história é esse cachorrinho aqui, né? Que fica quietinho, sem fazer nada, só abanando o rabinho. Então, esse é o cachorrinho que você deve pintar. Questão 5. Marque N para narrador, M para mãe e L para Lia.
Então, nós vamos marcar as falas das personagens e a fala do narrador. Então, no primeiro parágrafo, nós temos logo o narrador falando. Então, aqui no primeiro parágrafo será N. No dia em que Lia leu a história daquele cachorro, ficou fascinada. Chegou para a mãe e disse, : Olha que agora Lia vai falar, porque ela vai falar com a mãe. Então, a próxima fala é a fala de Lia. Então, esse parágrafo aqui eu vou colocar o L. Mãe, quero um cachorro igual ao do livro. Ao terminar a fala, entra novamente o narrador. E a mãe sensata, como a maioria das mães, respondeu, : Isso quer dizer que mais um personagem vai falar. Neste caso, a mãe de Lia. Então, esse parágrafo aqui eu represento com o M, que é a mãe de Lia. Minha filha, os cachorros reais não são iguais aos das histórias. Para começar, os cachorros da história ficam ali, paradinhos, não se mexem, não latem, não fazem cocô no tapete, pipi no sofá. Os cachorros verdadeiros rasgam livros, acabam com as plantas do jardim, comem sapatos e, quando cismam, rosnam ou até mordem. Já pensou nisso? E aqui o texto segue. Lia falando novamente. Mas, mãe, eu quero um cachorro como este aqui. Novamente entra a fala da mãe de Lia. Minha filha, isso é ilusão. Cachorro de verdade dá trabalho. Lia novamente. Mas eu quero ter trabalho. Agora a mãe de Lia. Você não vai limpar a sujeira, dar banho, ensinar, vigiar, passear com coleira, vai? E Lia responde, vou. Eu limpo, dou banho, ensino, passeio, faço tudo. A mãe de Lia, isso é relativo, minha filha, muito relativo. E Lia pergunta, mãe, o que é relativo? E a mãe de Lia responde, relativo é tudo aquilo que está em relação com alguma coisa. Coisa esta que pode mudar de acordo com a relação que ela tenha com a terceira coisa. Se está confuso, vou explicar. No dia em que tiver outras coisas mais interessantes ou importantes para fazer, você não vai querer passear, cuidar, limpar, porque não vai ter tempo nem vontade, ou simplesmente vai estar cansada. Mas Lia responde, mas e se o meu cachorro for um cachorro relativo? A mãe de Lia responde, não existem cachorros relativos. E Lia mais uma vez pergunta, como não? E se o meu cachorro de verdade, por causa do amor e dos cuidados que eu vou dar para ele, ficar maravilhoso? Você deixa? A mãe de Lia encurtou a conversa, : Veja que esta fala é a fala do narrador, não é Lia e também não é a mãe dela que está falando. A mãe de Lia encurtou a conversa, : Agora sim, nós vamos entrar na fala da mãe de Lia. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo o que está prometendo. E aqui finaliza com a fala do narrador. Lia, teimosa, juntou um ano de mesada e comprou um cachorro parecido com o do livro. Mesma raça, mesma cor, mesmo jeito. Levou-o para casa. Deu a ele um nome, uma coleira, carinho, atenção, banho e comida. O cachorro fez pipi no sofá, cocô no tapete, roeu as sandálias de borracha, fugiu para a rua e ainda comeu 3 peixes do aquário. Foi dose. Por um tempo, Lia fez tudo para educá-lo. Limpou, passeou, conversou, ensinou, vigiou. Mas foi só por um tempo. Hoje, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia,
porque chegou a época das provas. Lia está muito ocupada e é a mãe quem dá banho, alimenta, limpa, passeia, cuida, enfim, educa. Mais uma vez o narrador fala: mãe é mãe, e as promessas são muito relativas. Então, aqui nós marcamos as falas das personagens, Lia e a sua mãe, e marcamos também as falas do narrador. A questão 6. Que sinal de pontuação foi usado no conto O Cão de Lia para indicar as falas das personagens? E aí, para indicar as falas, foram usadas as aspas. E nós vimos também que para indicar a fala, eu posso usar o travessão. Então, tanto faz usar as aspas ou o travessão para indicar a fala de um personagem. 7. Pontue esse trecho do conto das duas maneiras possíveis. Atenção! Lembre-se dos 2 pontos antes de iniciar uma fala. Então, vamos para a letra A. A mãe encurtou a conversa. 2 pontos, porque aqui é uma fala do narrador. Agora, para entrar a fala da mãe de Lia, vamos usar as aspas. Abre aspas. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. Fecha aspas. Observe que a aspas está no início da frase e também no final da frase. Letra B. A mãe de Lia encurtou a conversa. 2 pontos. E agora nós vamos usar o travessão para indicar a fala da personagem. Então, travessão vai depender da sua capacidade de fazer tudo o que está prometendo. E aqui não há necessidade de colocar travessão no final da frase, ok? A questão número 8, ele pede para você criar um diálogo, ou seja, uma conversa entre Lia e a sua mãe, no momento em que a menina deixa de cuidar do cachorro. Então, a Pro escreveu aqui uma pequena conversa de Lia e da sua mãe como exemplo. Lia responde sem graça. 2 pontos. Travessão para indicar a fala de Lia. Mãe, me desculpe, não conseguirei cuidar do cachorro na semana de provas. Você pode cuidar para mim? E a mãe responde surpresa. 2 pontos. Travessão. Claro, filha, mas eu te avisei sobre as responsabilidades de ter um cachorro. Então, esse é um diálogo que a Pro colocou aqui como exemplo, representando os 2 pontos e o travessão na fala da personagem. Questão 9. O que o narrador quis dizer com a mãe encurtou a conversa? Então, o que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que a mãe de Lia pôs um fim na conversa. Ela já tinha tomado aquela decisão e não voltaria atrás. Ok, turma? Aqui nós terminamos a correção dessa parte do gênero textual do conto. Logo mais teremos a correção da gramática, tá certo? Um abraço e até a próxima, turma!